Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou do marketing aqui da TR e hoje eu vim chamar o Ivo para falar um pouco mais sobre as vestimentas de alta visibilidade que temos aqui na TR para venda e comércio. Então, Ivo, vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ivo e, como o Felipe disse, hoje eu vou falar sobre as classes de vestimentas de alta visibilidade, segundo a NBR 15292. Então, roda a vinheta aí, editor, e vamos pro vídeo! Então pessoal, vamos começar aqui falando sobre a NBR 15292, tá? E o que é a norma NBR, a norma brasileira 15292? É uma normativa que visa padronizar as vestimentas de alta visibilidade. Então ela vai ali dizer quais são os tipos de trabalhos que são executados, que precisam ser executados utilizando-se a vestimenta de alta visibilidade. Ela vai classificar esses trabalhos de acordo com as suas atividades de risco, de modo que você tenha ali a vestimenta adequada para cada tipo de trabalho. E o grande objetivo dessa norma é que todo trabalhador que esteja exposto em uma atividade que apresente esse risco, ele tenha uma visibilidade de 360 graus, ou seja, em qualquer direção que um veículo motorizado estiver se deslocando, ele consiga enxergar que ali na sua frente tem um operador humano. Tá? Então essa é uma normativa muito importante e logo na sequência agora nós vamos começar a explicar um pouquinho mais dessa normativa. Então pessoal, vamos falar sobre as classes da vestimenta. As vestimentas de alta visibilidade, de acordo com a NBR 15292, elas são divididas em três classes, tá? Classe 1, classe 2 e classe 3. E cada classe dessa é específica para um tipo de atividade, tá bom? Então vamos começar falando da classe 1. A classe 1, ela vai ter no mínimo uma faixa refletiva circundando todo o tronco do operador. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma vestimenta da classe 1. Ó, essa é uma vestimenta que também tem um risco elétrico, ela também é para risco elétrico. E se você quiser conhecer mais sobre vestimenta para risco elétrico, a gente vai deixar um card aqui no vídeo para você poder conhecer mais. Mas hoje o objetivo é mostrar para vocês que a vestimenta de classe 1, ela tem apenas uma faixa que circunda o tronco do operador. Tá? Então isso aqui pode ser um colete com apenas uma faixa, ele pode ser uma capa de chuva com apenas uma faixa. Então existem várias formas, mas o importante é que ele siga o padrão de faixa refletiva. Você vê que aqui ele tem a parte em amarelo fluorescente para que possa haver esse contraste. Então isso aqui já faz parte da normativa, ele precisa haver esse contraste. E a faixa refletiva, a parte refletiva, ela vem aqui no meio, com no mínimo 5 centímetros. Então essa aqui é uma característica da vestimenta refletiva de classe 1 para vocês. Quais que são as atividades ou condições onde são permitidas a utilização da classe 1? Vamos lá. Sempre aonde não tenha um tráfego intenso de veículo. Sempre aonde tenha um trabalho distante de rodovias. E também um trabalho onde o operador não precise estar com a sua atenção focada no trânsito. A atenção dele está focada, no caso dessa vestimenta aqui, no conserto de algum painel elétrico, ele está focado no conserto de alguma outra situação ali próximo de onde pode haver um trânsito ali de empilhadeiras, por exemplo. Tá? Então, muito se fala sobre a velocidade do veículo. Esse é um bom parâmetro para a gente medir. No caso da classe 1, a velocidade máxima dos veículos que estão transitando ali onde esse operador está trabalhando é de 40 km por hora. Porém, além da velocidade, também a gente tem essas outras características que eu mencionei há pouco, que é um trabalho distante de uma rodovia, ou seja,
um trabalho num estacionamento de shopping, um trabalho no pátio de uma fábrica. Tá? Então, para esses setores e para esse tipo de operadores que eu citei para vocês, a gente vai recomendar a classe 1. Tá bom? Agora vamos falar da vestimenta de classe 2. Tá bom? A classe 2, quais são as atividades e condições aonde ela é indicada? Então, é onde o trabalhador está próximo de rodovias, onde ele tem um trabalho que ele precisa manter atenção ao tráfego dos veículos, um ambiente mais complexo e com veículos que transitam em velocidade aí de 40 a 80 km por hora. Então, são trabalhadores que operam tipicamente no ambiente urbano. Tá? Por exemplo, vou dizer para vocês aqui, ó, quem vai fazer manutenção em postes de sinalização, quem vai fazer manutenção em semáforos, manutenção na rede elétrica, manutenção na rede telefônica, todos eles vão precisar utilizar a vestimenta de classe 2. Tá? E quais são as características de uma vestimenta de classe 2? Principalmente onde ele tenha duas faixas no mínimo, tá? No mínimo duas faixas que circundem todo o tronco do operador. Tá? Outra característica que precisa estar presente contraste entre a cor e o ambiente que ele está trabalhando. Então vamos dizer, se ele estiver trabalhando num ambiente noturno, o ideal é que ele utilize uma cor como o amarelo, que dá um contraste muito bom com o ambiente noturno. Se ele estiver trabalhando num ambiente diurno, ele pode utilizar a cor laranja, que dá um contraste muito bom também, como pode utilizar também a cor amarela. Não há problema em se utilizar a cor amarela durante o ambiente diurno. Tá? O maior problema é você utilizar a cor laranja no ambiente noturno. Por quê? Porque você não vai ter o contraste entre o ambiente e a vestimenta do operador. Um ponto importante para a gente destacar é que às vezes alguns trabalhadores que poderiam utilizar a vestimenta de classe 1 também preferem utilizar a vestimenta de classe 2, de modo que venham a ter uma visibilidade maior, uma segurança maior. E isso não é errado. Quem tem a necessidade de utilizar uma vestimenta de classe 1, como por exemplo, alguém que trabalha no estacionamento, alguém que tem um trabalho dentro de um pátio de uma empresa, ele pode sem nenhum problema utilizar a vestimenta de classe 2. O que não pode acontecer é uma pessoa que tem a necessidade de utilizar uma vestimenta de classe 1, de classe 2, utilizar uma vestimenta de classe 1. Então isso não seria permitido, de acordo com a NBR 15292. Tá? Então pessoal, vamos para a vestimenta de classe 2. O que caracteriza uma vestimenta de classe 2? Ela é caracterizada por uma vestimenta que tem pelo mínimo duas, ou no mínimo duas faixas refletivas circundando o tronco do operador. Tá? Garantindo também que a cor da vestimenta faça um contraste com o ambiente que o operador está trabalhando. Então, se ele está trabalhando num ambiente noturno, uma cor ideal para se trabalhar seria uma cor como essa, tá? Mais para o verde-limão ou para o amarelo. Um ambiente diurno, a cor laranja fluorescente já está ótima. Por quê? Porque ele vai exercer um contraste entre o ambiente em que ele trabalha e a cor da sua vestimenta. Uma outra questão que a gente pode também comentar sobre a vestimenta de classe 2 é que um operador que tem a necessidade de usar a vestimenta de classe 1, ou seja, aquele trabalhador do estacionamento, do pátio, né, onde não tem um trânsito de veículos com velocidade superior a 40 km por hora, esse trabalhador também pode, por opção própria, utilizar a vestimenta classe 2, porque ele deseja uma maior proteção, ou até mesmo por facilidade de se encontrar esses coletes refletivos de classe 2, esse trabalhador pode utilizar o classe 2 sem nenhum problema. O que não pode acontecer de jeito nenhum é um trabalhador que tem a necessidade de usar uma vestimenta classe 2 acabar utilizando a vestimenta de classe 1, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado. E quais são as atividades e as condições que o trabalhador precisa utilizar a classe 2? É quando ele está próximo de rodovias,
é quando ele tem um trabalho que exige atenção ao tráfego, é quando ele tem um trabalho em um ambiente com veículos transitando entre velocidades de 40 e 80 km por hora. Essas situações elas são necessárias à utilização da vestimenta de classe 2. Tá? Quais são exemplos de trabalhadores? Principalmente aqueles trabalhadores que atuam no ambiente urbano. Então eles são quem faz a manutenção de rede elétrica, manutenção de rede de telefonia, quem faz algum tipo de entrega. Então são trabalhadores que precisam utilizar a vestimenta de classe 2. Por quê? Porque a todo momento estão interagindo com o trânsito. Esse trânsito por vezes pode superar a casa dos 40 km por hora. Então se faz necessária a utilização da vestimenta de classe 2. E agora vamos falar das vestimentas de classe 3. As vestimentas de classe 3, elas são indicadas principalmente para quem trabalha em rodovias. Tá? Então ali na rodovia você tem velocidades superiores aos 80 km por hora. É um ambiente complexo e você tem ali muita atenção necessária ao tráfego. Então, nesse caso, os trabalhadores precisam de ter pelo menos 2 faixas circundando o tronco e também os membros inferiores e superiores. Então, agora já não é mais apenas o tronco, mas até mesmo nas mangas eu preciso ter 2 faixas e nas pernas também eu preciso ter 2 faixas. Então, já é uma quantidade maior de elementos refletivos para que, mesmo a uma distância muito maior, o veículo possa enxergar um trabalhador operando naquela situação. E quais são os exemplos de situações que são necessários à utilização da vestimenta classe 3? Bom, principalmente policiais que estejam trabalhando na situação de trânsito, médicos e atendentes de serviços de emergência precisam ter essa vestimenta de classe 3, bombeiros precisam ter também, outros tipos de trabalhadores que não atuam diretamente nas rodovias, mas que têm uma atividade muito mais complexa, como é o caso de extratores de petróleo, mineradores, também tem a necessidade da vestimenta de classe 3. Ou seja, nesses ambientes operam veículos muito mais complexos, ele exige muito mais atenção. Então, ele também é necessário a vestimenta de classe 3. E uma situação mais comum que a gente visualiza com maior frequência são ali os operadores das concessionárias de rodovias, os famosos pedágios. Então, nesses casos, ele é necessário a vestimenta de classe 3. Vamos lá, pessoal, falar também do colete X. O colete X ou aquele modelo XH, como esse daqui que eu tenho aqui, esse aqui é o modelo X, ele é um colete mais indicado para uso esportivo, tá? Porque ele não está descrito na NBR 15292, por vários motivos. Não que ele seja um colete ruim, pelo contrário, esse modelo que eu tenho aqui, para mostrar para vocês, da marca X-Pro, inclusive, ele tem essa opção de você utilizar uma luz alternada, seja ela com uma intermitência maior ou menor, ou até mesmo ela de modo acesa em 100% do tempo. Isso aqui aumenta muito a visibilidade de alguém que esteja andando de bicicleta, praticando uma atividade de corrida. Então, para atividade esportiva, é um material perfeito. Porém, esse aqui e outros coletes de formato X, que eles são apenas uma cinta que se passa por cima do operador, ele não é adequado à norma 15292, visto que o operador ele pode se esquecer de colocar o colete, ou em algum momento ali que ele tiver uma situação que ele decida tirar o colete, então aumenta a facilidade dele não utilizar o colete. E outro ponto é que às vezes algumas outras atividades, principalmente próximo a máquinas, ele pode acabar causando um acidente. Tá? Então, por esses motivos, a NBR não contempla esse colete. Porém, ele é ótimo e muito bom para ser utilizado em atividades esportivas. Então, pessoal, agora para a gente finalizar, o que a gente faz
quando está chovendo. Porque imagina você que o operador está usando um colete como esse daqui, né, um colete de classe 2, ou até mesmo uma vestimenta de classe 1 para transitar em meio ao pátio de uma empresa, próximo às empilhadeiras. O que ele faz quando começa a chover? Ele precisa utilizar uma capa de chuva, ele precisa se proteger da precipitação, da chuva. Então, nesse momento, essa vestimenta impermeável também precisa ser refletiva. E nesse ponto, eu quero mostrar para vocês essa vestimenta da marca Vertx, que a gente já tem um vídeo, inclusive, falando sobre ela, que a gente vai deixar o card aqui para vocês. Ela é uma vestimenta que tem uma faixa refletiva atendendo a NBR 15292. E aí, a gente também tem a possibilidade de atender todas as classes, seja na classe 1, com uma vestimenta como essa daqui, na classe 2, colocando mais uma faixa refletiva, ou até mesmo a classe 3. Tá? Na classe 3, a gente também teria condições. Então, é uma vestimenta muito versátil, que a gente pode atender todas as classes de necessidade de material refletivo. Então, pessoal, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, se desejam obter mais informações sobre esses produtos, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para vocês. A TR Distribuidora está localizada em Londrina, na rua Guaporé, número 259, com estacionamento próprio, na rua São Salvador, 1350, bem ao lado. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.